Questão número 13, então, segue comigo aí, tá? Essa questão, então, aí é a penúltima questão da lista de exercícios de recuperação paralela. Bora ver do que essa questão tratou. Extraída da ACAF Santa Catarina, prova 2019. ACAF, pessoal, é Associação Catarinense de Instituições Particulares que envolve o ensino superior em diversos municípios do estado de Santa Catarina, tá? Então, foi constituída uma associação que envolvesse ali, na sua administração de modo geral, diversas instituições de nível superior desse estado. Depois, caso vocês, né, queiram conhecer um pouco mais a respeito da associação, faz aí aquela pesquisa e leia um pouco mais a respeito dessa instituição. Uma questão bem bacana, interessante, e eu diria até que assemelha muito com o estilo de questões do Enem, tá? Como, né, não podemos deixar de falar de Enem, né? Sendo aí o principal processo seletivo que vocês almejam aí para os próximos meses, não é mesmo? Então vamos nessa comigo. O proprietário de um cinema está organizando as poltronas para um evento especial. Para atender a demanda desse evento, serão necessárias 540 poltronas. Em função da estrutura da apresentação do evento, foi solicitado que as poltronas fossem distribuídas da seguinte forma: 8 poltronas na primeira fila, 12 poltronas na segunda fila, 16 na terceira e assim por diante. Com base nessas informações, é correto afirmar. Bom, antes da gente analisar aqui as alternativas A, B, C, D, chamo sua atenção para esse detalhezinho aqui, ó. 8, 12, 16, assim sucessivamente, essas 540 poltronas, repare, estão sendo distribuídas nessas fileiras e a quantidade de poltronas em cada fila forma uma progressão aritmética de razão 4, né? 8 mais 4 é 12, 12 mais 4 é 16, e assim sucessivamente até chegarmos lá na última fileira. Detalhe, não conhecemos a quantidade de poltronas a ser colocada na última fileira com o intuito de que a soma, olha lá, do número de poltronas de cada fila tem que fechar em 540 poltronas no total, tá? Bom, dentro dessa interpretação, o que nós temos então? Temos um APA de primeiro termo 8, razão 4, né? Desejamos que a soma dos termos dessa PA seja igual a 540. Não conhecemos, por enquanto, quantas poltronas serão usadas na última fileira para que feche em 540. Item A. Olha a afirmativa do item A. A soma das poltronas da primeira e oitava filas é diferente do número de poltronas da 10ª fila. Qual que é a proposta do item A, então? Que eu verifique o seguinte: se pegar a quantidade de poltronas da primeira fileira e somar com a oitava, se vai resultar números diferentes da 10ª fileira. E a letra B, cara, fala o seguinte, ó: seguindo a distribuição solicitada, a 10ª fila terá mais de 44 poltronas. Repare que tanto o item A quanto o item B abordam aí o número de poltronas da 10ª fila. Então, em um único cálculo aí, dá para a gente já analisar itens A e B simultaneamente. Vamos nessa então comigo. Lembrando, cara, formulazinha do termo geral, sempre parceira nossa ao gabaritar questões envolvendo progressão aritmética, tá? Soma dos termos, soma dos N primeiros termos de uma PA, também uma formulazinha importante em boa parte dessas questões. Então, estou estudando progressão aritmética. Daqui a alguns meses estou lá na prova do Enem. Leio a questão, detectei que o tema, que o assunto abordado é a progressão aritmética,
cara, conte com essas duas relações para que você obtenha êxito em boa parte das questões referentes a esse tema, tá? Então, segue comigo aqui, ó. Vamos lá. Item A e B simultaneamente, tá? Vamos analisar os dois itens aqui ao mesmo tempo. O item A compara a soma do número de poltronas da primeira com a oitava fileira em relação à décima, A1 mais A8. Cara, a gente já sabe que pelo termo geral, lembrando que o multiplicador da razão é n menos 1, então o oitavo termo pode ser expresso como sendo o primeiro mais 7R. E aí a gente pode somar aqui A1 mais A1, então 2A1 mais 7R, e aí como eu tenho um A1 e tenho uma razão, a gente pode então chegar aqui, ó, 2 vezes 8, porque o primeiro termo é 8, a razão é 4, então 7 vezes 4, então 16 somado com 28, 44. O que nós concluímos? Que a soma do número de poltronas da primeira e oitava fileiras fecha em 44. Vamos lá. Quantas poltronas terá lá na décima fileira? A índice 10. Outra vez estou recorrendo à formulazinha do termo geral. É A índice 1 mais 9R. Então, o primeiro termo é 8, a razão é 4. Primeiro multiplica, não vai vacilar. 36 somado com 8, 44. Repare que fechou em mesma quantidade. E o item A afirmava que a soma da primeira com a oitava fileira era diferente da quantidade de poltronas da décima fila. Então, mentira, a quantidade é a mesma, tá? Então, item A não é o item correto dessa questão. Bora lá. No item B, seguindo a distribuição solicitada, a décima fila terá mais de 44 poltronas. Não é verdade também, olha lá. A décima fila terá exatamente 44 poltronas. Então, item B também descartado. Agora, chamo sua atenção para isso aqui, ó. Olha o item C e o item D, o que eles vão afirmar. Item C, serão necessárias 20 filas para organizar as 540 poltronas de acordo com a solicitação do evento. O que o camarada está afirmando no item C? Está afirmando o seguinte, eu vou somando os termos dessa PA e precisarei somar até o 20º termo. Então, ele alega, ele afirma que o último quantitativo de poltronas a ser somado está lá na 20ª fileira. É essa afirmação. Então, essa quantidade X de poltronas que eu designei aqui, que lá na questão 12, quem elaborou a questão designou lá por aquele N maiúsculo, ele fala para nós que essa quantidade X ocupará a 20ª posição. E o item D fala assim, ó, seguindo a distribuição solicitada, a última fila será composta de 64 poltronas. Ou seja, ele afirma que o valor desse X é 64. Então, eu vou somando termo a termo dessa PA e terei que somar até o número 64 para poder chegar lá nos 540 total número de poltronas distribuídas nesse espaço, tá? Desse cinema. Bom, galerinha, como gabaritar o item C e o item D? Você assistiu a resolução da questão 12. Se você assistiu a resolução da questão 12, vamos lá. Fica muito mais fácil aqui agora. Ó. Item C avaliado simultaneamente com item D. O que está em jogo, então? Determinar quantas fileiras de poltronas terão que ser organizadas e, lá no item D, ele fala sobre a quantidade de poltronas que terá que ser instaladas nessa última fileira. Cara, formulazinha do termo geral para aquela PA. Primeiro termo mais n-1 vezes a razão. O que eu tenho então aqui? Aplicou a distributiva, chegamos nessa expressãozinha que somado com 8, eu posso fazer 8 menos 4, 4 positivo, então 4n mais 4. O que significa isso aqui? Você viu na questão 12. Isso aqui é a formulazinha que pode ser usada, então, para encontrar qualquer termo dessa progressão aritmética, tá? Dessa PA. Inclusive, então, aquele último termo que eu estou querendo investigar,
se ele é ou não é 64 e se a posição desse último termo é de fato a 20ª. Item C, item D. Não esquece do enunciado da questão. Bom, das afirmativas, né, nesse enunciado, afirmativa C e afirmativa D. Você viu lá o que eu fiz naquele caso, ó. O que eu fiz? Cara, eu montei a formulazinha da soma dos termos, lá na questão 12, e construímos a equação de segundo grau. O mesmo desfecho será dado aqui. PC, se eu não quiser mexer com essa equação, que eu já vi lá naquela resolução anterior, que dá trabalho demais, é extensa a resolução. Tem outro jeito? Tem, cara. Você pode vir cá e fazer o teste, ó. Você pode vir cá, bom, suponha que esse cara seja 20. Se esse cara for 20, bom, então aqui vai ser 84. Ou seja, se o item C estiver correto, automaticamente o item D já é falso, porque lá ele fala 64, então o item C seria o gabarito da questão. Como que eu verifico isso? Aplica a fórmula da soma dos termos, como eu estou aplicando aqui, só que em números, e verifica se fecha lá nas 540 poltronas. Se para 20, e então considerando 84 poltronas na última fileira, não fechar nos 540, é porque então o item C é errado e, portanto, o item D não tem outra alternativa, já que já descartamos os itens A e B, então o item D é o correto, não precisa nem testar, vai embora para a próxima questão sem perder tempo, tá? Então, se quiser fazer pelo testezinho aqui, pode fazer, é mais rápido? É mais rápido sim, tá? Mas eu vou aqui outra vez abrir o cálculo matemático para a gente poder consolidar e reforçar um pouco mais esse traquejo aí em desenvolver a questão de forma legítima. Então vamos lá. O primeiro termo é 8, o enésimo termo então é 4n mais 4 vezes a quantidade de termos n dividido por 2, então essa soma tem que fechar em 540. Leva o 2 multiplicando, aplica aqui 8 mais 4 é 12, tá? Então, aplica o chuveirinho, a distributiva, 4n² mais 12n, o 2 que multiplica 540, 1080, subtraiu no segundo membro, menos 1080. Essa equação de segundo grau, ela pode ser reduzida a esta, dividindo termo a termo aqui por 4. Observe que todos os coeficientes A, B e C são múltiplos de 4. Então, dividindo por 4, você tem uma equaçãozinha mais simplificada aqui nesse caso, tá? Outra vez, delta, Bhaskara, vamos lá. Aplicou a formulazinha para delta, eu vou acelerar um pouquinho mais, a gente já está um pouco habituado à aplicação dessa relação, você até revisou aí na questão número 12 agora há pouco. Então, a gente tem aí esse cálculo, tal, chegando em delta igual a 1089. Precisamos da raiz quadrada de 1089 na fórmula de Bhaskara. Lembrando, ó, o oposto de B, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes A, tá? Raiz quadrada de 1089, vamos fatorar o 1089. O 1089, ele é divisível por 3, lembrando, eu posso somar os algarismos aqui, ó, e verificar que a soma vai dar 18, como 18 é múltiplo de 3, isso garante que o número 1089 é múltiplo de 3, ou seja, divisível por 3. Dividindo por 3, 363, que divide por 3 de novo, 121. O 121, querendo ou não, é um número um pouquinho familiar para nós aí. Ele é divisível por 11, que gera 11 por 11, 1. Portanto, o número 1089 em fatores primos é 3 ao quadrado vezes 11 ao quadrado. Bom demais, hein? Ao quadrado facilitará o cálculo nosso aqui da raiz quadrada, ó. Como é um produto, eu posso sim pensar que isso aqui é raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 11 ao quadrado. Então, pode fazer aquela simplificação. Então, gerando aqui 3 vezes 11, 33. E aí surge, então, as duas soluções N', N duas linhas. N duas linhas, descartado porque é negativo. Lembrando que o papel desse N no contexto do problema é apontar a posição do último termo. Conclusão, 15 fileiras serão necessárias na organização dessas poltronas no cinema para chegar naquelas 540 poltronas. Tá,
Então, o item C já ficou descartado, porque o item C afirma que eram necessárias 20 fileiras, tá? Automaticamente, o gabarito tem que ser o item D, que afirma que na última fileira serão necessárias 64 poltronas. Vamos lá. A índice N é 4N mais 4. Olha aí. Para que serve essa formulazinha? Encontrar qualquer termo da PA. Inclusive, então, o 15º termo. Então, o A índice 15 é 4 vezes 15 mais 4, aplicando essa formulazinha. Ó. 4 vezes 15, 60, somou a 4, 64, confirmando a veracidade aí do item D. Beleza, gente? Então, essa foi a resolução da questão número 13, tá? Lembro que eu estou sempre à disposição de vocês. Assistiu a resolução uma, duas vezes, pausou o vídeo para ver direitinho ali a tela por completo, o que foi feito passo a passo, ainda assim permaneceu em dúvida, quer entender de fato a resolução da questão? Cara, entra em contato comigo, me chama no WhatsApp, deixa uma mensagem no e-mail, tá? Interage para a gente poder realmente buscar a consolidação desse aprendizado aí, tá certo? Então, fechou, questão 13, penúltima questão da listinha, foi feito agora. Vamos então ao próximo vídeo, sem perder tempo, questão número 14, tá? Não sai do Moodle, não sai da sala de aula de matemática aí não, cara. Continua aí seus estudos, concentrado, dedicado, e vamos para a questão 14 então. Vamos nessa.